Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Com esse verso do Salmo 116, eu quero começar esse breve momento de reflexão para um dia especial, o dia em que nós nos lembramos daqueles que caminharam conosco, daquelas pessoas cristãs que findaram a sua caminhada nesta terra, estando no Senhor. É o dia dos finados no Senhor. É um dia de lembrar que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a morte das pessoas que estão com Cristo, a morte das pessoas que estão em comunhão com o Senhor, não é coisa sem valor para o Senhor. Não é coisa insignificante, mas é coisa preciosa nesse sentido, de que é coisa de valor. Deus da vida se importa com o fim da caminhada nessa terra das pessoas que estão em comunhão com Ele. É algo importante. E é algo muito importante para a gente também. É claro que Deus vê a morte dessas pessoas de forma completamente diferente daquela que nós vemos. Porque Deus está dos dois lados. Deus conhece toda a realidade. Nós conhecemos somente um lado. Nós temos certa limitação de conhecimento. E a limitação de conhecimento nos traz alguma insegurança, alguma incerteza, e isso nos deixa um tanto inseguros e aflitos. A verdade é que em alguns momentos pelo menos, nós nos sentimos assim, pequenos diante da incerteza, do desconhecido que há na morte. E isso nos aflige. Mas nesse dia de finados, eu não queria que nós pensássemos nos nossos que partiram, cultivando tristeza, cultivando dor, mas que nós pudéssemos neles pensar, vivendo a esperança que Cristo nos dá. Para isso acontecer, nós não podemos ficar assim restritos ao nosso pensamento, restrito às nossas opiniões, mas nós precisamos escutar a voz daquele que nos dá esperança. Para isso, eu convido você a lermos o Evangelho deste dia. O Evangelho para este dia está lá em João, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 29. Vamos ler? Em verdade, lhes digo, palavra de Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu destaco o início da nossa leitura, o versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a realidade das pessoas queridas que findaram a sua caminhada nessa terra, mas que fizeram isso estando no Senhor. Elas passaram da morte para a vida. E essa vida não tem fim. E essa vida não é instável. A nossa caminhada nessa terra ela é cheia de instabilidade, assim como o tempo, né? Assim como o clima. Hoje, nesse dia 2 de novembro, chove aqui em Miguel Pereira, e é uma chuvinha fina, o céu completamente nublado, esfriou, né? Nós temos um momento de frio agora em pleno mês de novembro. E alguém poderia olhar assim para o tempo e pensar, vai ficar assim para sempre? É claro que não. A nossa experiência nos diz que logo o sol brilha, logo o céu não estará mais cinza. Talvez não hoje, amanhã, mas um dia vem logo. A nossa experiência nos garante isso, nós temos muita tranquilidade quanto a isso, porque nós já experimentamos essa alternância.
Nós já experimentamos essa alternância no clima e na vida também. Há momentos de tristeza, há momentos de grande alegria, há momentos em que nós nos sentimos sozinhos, há momentos em que estamos cercados de pessoas queridas e em uma comunhão tão gostosa. A vida, ela inclui essa alternância, essa instabilidade. Tendo experimentado isso na vida, nós olhamos para o tempo e sabemos, logo muda. O problema da morte é que nós não experimentamos essa passagem para o outro lado, nós não experimentamos a morte com nossa vida mesmo, né? Na nossa caminhada. E quando vemos alguém morrer, nós simplesmente vemos o que acontece do lado de cá. Nós não podemos acompanhar essa pessoa. Por isso, nosso conhecimento tão restrito, por falta de experiência, nos deixa com receio. Mas nós confiamos na palavra de Cristo. Nós confiamos naquele que conhece todas as coisas, naquele que tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. E confiando nessa palavra, confiando nessa promessa que Ele nos dá, com toda a segurança, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem essa vida que Ele dá, que não está sujeita à inconstância, à instabilidade, à insegurança. Essa vida nessa terra está permeada por insegurança. A nova vida que Ele nos dá, e a vida que Ele nos dá a partir da ressurreição em novos céus, nova terra, não tem essa insegurança, essa precariedade mais, mas tem uma perenidade, uma constância, uma segurança. E tudo isso é providenciado por Ele mesmo, tudo isso é sustentado por Ele mesmo. Essa é a palavra que deve estar no nosso coração no dia de hoje. Não só dor, não só saudade, não só tristeza, não só lembrança, não só olhar para trás para aquilo que nós perdemos, para o toque que perdemos, mas olhar para frente e confiar na ressurreição que logo vem. E confiar que, apesar dessa ruptura momentânea, apesar dessa separação que envolve tristeza, nós temos prometido um reencontro, nós temos um olhar no olho novamente, nós temos novamente essa convivência, porque Cristo é o autor da vida, e isso Ele nos garante. Vamos orar a oração deste dia também, que nos está preparada. Falamos com Deus neste momento. Todo-Poderoso Deus, contigo estão todos os que adormeceram confiando em Ti e nas Tuas promessas em Cristo, pois agora descansam aliviados da carga do pecado. Agradecemos-Te pela Tua presença amorosa na vida de todos aqueles que perseveraram na fé até o fim e pedimos que permitas que os nossos caminhos e daqueles que já partiram se encontrem na mansão que preparaste para os que confiam em Teu Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Bênção de Deus, bênção do Senhor da vida. Um grande abraço, um abraço forte e até a próxima.